ABMed Cálculo para você que quer aprender nutrição parenteral. Você trabalha em TI? Deixa aqui embaixo quem trabalha em TI. Diz assim, ó Murilo, eu trabalho em TI, tenho dificuldade em calcular nutrição parenteral. Utiliza aquela manhãzinha do FS02, saiu marcando lá já aquelas fórmulas prontas para não precisar calcular, porque não sei calcular. Seus problemas acabaram, agora você vai aprender a calcular nutrição parenteral de forma perfeita, da forma como ela deve ser calculada, né? Essa aula que eu vou dar aqui para vocês, eu praticamente copiei de um grande colega meu, né? Um colega de profissão, um amigo de profissão. Eu vou citar aqui o nome dele, eu estou falando para o bem mesmo, e ele me autorizou, né? Tá colocando essa aula aí, mas é o Dr. Albert Bacelar, que é um cirurgião intensivista, né? Ao qual eu tenho muita admiração. Então, se o Dr. Albert estiver nos assistindo agora, joga aqui embaixo que você autorizou eu falar sobre esse tema e usar sua aula praticamente para falar sobre esse tema, que é um tema tão polêmico e tanta gente tem dificuldade nesse tema de cálculo de NPT, e essa aula ela desmistifica isso, né? Então, agradecimentos especiais aí ao Dr. Albert Bacelar, e espero que vocês gostem do vídeo, porque ele realmente eu estou apostando também muito nesse vídeo, porque é um vídeo que muita gente tem dificuldade, muita gente tem dúvida. Acho que vocês vão se beneficiar muito desse vídeo aqui. Vem comigo! Então tá aí, vamos falar de cálculo para nutrição parenteral, e vocês adoram quando a gente fala de cálculo. Eu já venho percebendo aí há um tempo que são sempre nossos vídeos mais curtidos, mais compartilhados, os que têm maior quantidade de views. Então, cálculo de nutrição parenteral para vocês, eu tenho certeza que isso deixa muita dúvida em muita gente. Então vamos lá, vamos tentar desmistificar esse assunto aqui para vocês agora. Então, a nutrição parenteral, só dando uma rápida introdução, é aquele paciente lá que não está conseguindo se alimentar, já tem um tempo já sem se alimentar, seja por uma grande cirurgia abdominal, seja por uma sonda nasogástrica que ainda esteja muito produtiva por muito tempo, com débito de sonda ainda acima de 350 ml dia. Então, assim, esse paciente ele vai precisar ser nutrido, e ele não pode ser nutrido por via enteral, porque ele tem algum impedimento, seja alguma obstrução, seja alguma grande cirurgia, seja uma sonda produtiva, uma sonda nasogástrica sobre aspiração produtiva. Esse paciente ele vai então precisar de uma nutrição parenteral, visto que a nutrição enteral para ele é contraindicada por qualquer motivo que seja. E a nutrição parenteral, ela envolve aí alguns cálculos, que são cálculos simples, são cálculos basicamente de somar, subtrair, multiplicar e dividir. E eu vou mostrar para vocês quais são esses cálculos agora. Bom, o primeiro passo para você calcular a nutrição parenteral é calcular o VET, ou valor energético total. O VET de seu paciente é a caloria total que ele precisa consumir em 24 horas, ou seja, em um dia, para poder manter aquele valor, aquele basal energético, e poder manter o metabolismo ali basal dele, para poder manter um bom estado nutricional dele. Então, a caloria total diária que um paciente precisa consumir é 30 quilocalorias por quilo dia. 30 quilocal por quilo dia é um excelente valor para que meu paciente mantenha um bom estado nutricional. Então, eu sei que dessas 30 quilocalorias por quilo dia, uma parte dela tem que ser de proteína, outra parte tem que ser de lipídio e outra parte tem que ser de carboidrato. Somando as quantidades de aminoácidos, que são as proteínas, lipídios e carboidratos, eu tenho a caloria total do meu paciente, que deve ser essa fórmula aí que eu passei para vocês, de 30 quilocalorias por quilo dia. Então, sabendo disso, eu vou falar agora de algumas informações adicionais para vocês. Eu vou falar que 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias. Então, 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. O valor energético dela é esse. 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias. E 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias, assim como 1 grama de proteínas. Então, você veja que o lipídio ele tem um valor energético muito maior que a proteína. E qual que é o problema disso, Murilo? O problema do lipídio, na verdade, é que ele é difícil de ser degradado, ele é difícil de ser clivado, enquanto que a proteína não, ela é facilmente degradada e ela consegue disponibilizar essa energia muito mais fácil para você. Enquanto o lipídio, apesar do valor maior energético, ele disponibiliza essa energia mais tardiamente e é mais difícil dele disponibilizar isso aí. Por quê? Por conta aí, como eu havia dito anteriormente, da dificuldade de clivagem, de degradação do lipídio para gerar esse valor energético que a gente quer.
Então, o segundo passo é determinar subprodutos. O que são os subprodutos? Bom, eu já sei que o paciente tem que ter 30 quilocalorias por quilo dia. Tal que dessas 30 quilocalorias, 1 a 2 gramas dela por quilo sejam de proteínas. Então, 1 a 2 gramas por quilo dessas 30 quilocalorias por quilo sejam de proteínas. E 0,7 a 1,2 gramas por quilo sejam de lipídios. Gente, pela fórmula anterior, eu vou voltar lá na fórmula anterior. Se eu tenho a quilocaloria total, se eu tenho a quilocaloria proteica e a quilocaloria lipídica, óbvio que eu vou ter a quilocaloria de carboidratos, porque isso aqui vira uma equação simples, uma única incógnita. Então, por exemplo, eu tenho que 30 quilocalorias por quilo é caloria total, eu tenho que 1 a 2 gramas por quilo de proteína é a quantidade de proteína que eu preciso, eu tenho que 0,7 a 1,2 gramas de lipídio é o que eu preciso de lipídio, fica muito fácil agora, é só substituir os valores nessa fórmula e eu vou achar quanto o paciente precisa de carboidratos. Eu vou mostrar isso agora, dando alguns exemplos. Gente, só a título de informação, lembrar que a fórmula está em calorias e eu já dei aqui quanto cada grama de cada um desses componentes aqui correspondem em quilocaloria, então a gente vai utilizar isso aí mais na frente. E a título de exemplo, eu vou adotar um valor fixo para a quantidade de proteína e a quantidade de lipídio. Vou repetir, a quantidade de proteína ela pode variar entre 1 a 2 gramas de proteínas por quilo dia. Entretanto, para o exemplo, eu vou estabelecer um valor fixo de 1,5 gramas, que é a metade desse valor aqui, desse intervalo. Então, vou botar a metade do intervalo, 1 a 2 gramas, vou estabelecer 1,5 gramas de proteína a título do exemplo para vocês entenderem o que eu vou fazer. E o lipídio é a mesma coisa, 0,7 a 1,2 gramas por quilo é o intervalo que você pode variar a quantidade de lipídio do seu paciente, mas eu vou colocar aqui 1 grama por quilo a título de exemplo e depois a gente vai chegar lá no carboidrato, vocês vão ver como agora. Então, no nosso exemplo, nós temos um paciente de 70 quilos que vai precisar utilizar uma dieta parenteral. Por algum motivo, ele está contraindicado dieta interal e agora ele vai precisar fazer uma dieta parenteral. Então, a primeira coisa que você vai fazer para ele, saber o peso dele. Preferencialmente, o peso seco dele. Então, o peso seco do paciente de 70 quilos, eu vou agora calcular o valor energético total do meu paciente. O valor energético total é 30 quilocalorias por quilo dia, né? Que um paciente de 70 quilos, 30 vezes 70, ele vai precisar aí de 2.100 quilocalorias por dia. Esse paciente, então, necessita de 2.100 quilocal por dia. Então, já sei que 2.100 aí nada mais é do que a quantidade total de calorias por dia que esse paciente, de quilocalorias por dia que esse paciente deve consumir. Então, eu falei isso anteriormente, um intervalo fixo, na verdade um valor fixo de proteínas e lipídios para esse exemplo, então vou utilizar aí proteína 1,5 grama por quilo, e eu já sei que a proteína pode variar entre 1 e 2 gramas por quilo, dentro do valor do VET, entretanto eu estou estabelecendo aqui o valor de 1,5, que é uma metade dos dois, né? O meio termo dos dois, no intervalo. Então, 1,5 grama por quilo, eu sei que 1 grama de proteína equivale a 4 quilocalorias em valor energético. Logo, 1,5 vezes 4, 6 quilocalorias por quilo. E aí o total, aí, dando um total aí, 6 quilocalorias vezes 70, 420 quilocalorias. No final das contas, meu paciente vai ter que consumir de proteína 420 quilocalorias. E o lipídio, a gente estabeleceu o valor de 1 grama por quilo, dentro daquele intervalo de 0,7 a 1,2. Eu quis 1 grama aí dentro desse intervalo para ficar também o meio termo. E eu lembro que eu falei para vocês no início do vídeo que 1 grama de lipídio equivale a 9 quilocalorias, né? Ele tem um alto valor energético, o problema dele é disponibilizar essa energia aí, né? O que ele é difícil de ser degradado, mas ele tem alto valor energético, só não tem o problema dele de disponibilidade energética mesmo. E o lipídio agora ficou fácil, já que eu estabeleci que era 1 grama por quilo, e 1 grama de lipídio tem 9 quilocalorias, eu tenho que vai ficar 9 quilocalorias por quilo, e 9 vezes 70 dá o que? 630 quilocalorias. Então, nós temos aí 630 quilocalorias de lipídio. Então, agora é só pegar esses três valores, 2.100, 420, 630, e aplicar na fórmula. Então, tenho, por exemplo, que o valor energético total do meu paciente é de 2.100 quilocalorias. Eu tenho que a caloria proteica é 420 quilocalorias, eu calculei aqui em cima. Eu tenho que a quilocaloria lipídica é de 630, sobra apenas a quilocaloria de carboidratos para eu
tirar isso. É uma equação simples, né? Não tem muito mistério. A caloria de carboidratos é de 1.050 quilocalorias, então tá aí 1.050 quilocal para este paciente de carboidrato. E aí, gente, a próxima pergunta que fica é a seguinte: como é que eu preencho, Murilo, a prescrição de terapia nutricional parenteral? É simples, eu estou botando aqui um padrão, esse é um padrão bem utilizado, a grande maioria dos serviços que eu trabalho com um padrão desse. Então, preencho o nome do paciente, preencho aqui o sexo do paciente, o peso seco do paciente é importantíssimo, e eu venho aqui logo na sequência para fórmula descritiva. E eu tenho aqui aminoácidos, que são as proteínas, glicose, que é o carboidrato, e emulsão lipídica, que são os lipídios. Tudo isso aqui nessa folha, nesse padrão, está sendo dado em gramas. E eu lembro que eu calculei lá em quilocalorias. Não tem problema. Basta uma conta simples de dividir. Basta você dividir a quantidade de quilocalorias total pela quantidade de quilocalorias que cada grama de cada um desses aqui de aminoácido, glicose e lipídio equivalem. Por exemplo, eu acabei de ver para esse paciente que eu tenho aí um aminoácido para ele, uma proteína de 420 quilocalorias. Ele precisa de 420 quilocalorias de proteína por dia. Eu sei que uma grama de proteína tem 4 quilocalorias. Logo, basta pegar 420 e dividir por 4, que vai dar 105, né, gramas. Na sequência, eu vou aí para o carboidrato. O carboidrato foi 1.050 quilocalorias e eu sei que 1 grama de carboidrato equivale a 4 quilocalorias. Então, basta eu dividir 1.050 por 4 e eu vou ter aqui 262,5 gramas de carboidrato. E por fim, aí restou apenas o lipídio, que era 630 quilocalorias do lipídio. Eu pego essas 630 e divido por 9, que é quanto 1 grama de lipídio equivale em quilocalorias, e eu vou ter aí 70 gramas de lipídio. Então ele vai precisar aí mais ou menos de 105 de aminoácidos, ou seja, leia-se proteína, 262 de carboidrato, né, que é essa glicose aqui que ele está mostrando, e por fim a emulsão lipídica de 70 gramas de emulsão lipídica. Sempre marcar os oligoelementos 1 e as vitaminas, então oligoelementos e vitaminas você sempre dá uma marcada aqui. Você pode colocar aqui no volume total, isso aqui é uma coisa mais que o pessoal da nutrição é quem vai determinar esse volume total. Aqui você pode colocar os totais de calorias não proteicas, né, que nada mais é do que glicose e emulsão lipídica juntos, né? E a caloria total, que é o VET do meu paciente, que foi de 2.100. Você pode preencher aqui, ó, onde minha setinha está aqui circulando, né? 2.100, que é o VET, ou caloria total do meu paciente. Lembrar de sempre preencher isso aqui, o campo obrigatório do acesso venoso, sempre botar central, porque eu estou falando de uma nutrição parenteral, logo é mandatório que ela seja que ela corra em acesso venoso central. Inclusive, se você puder ter um acesso venoso central só para aquela nutrição, é o ideal. Vai evitar infecção, principalmente infecção fúngica, que é o que nutrição parenteral mais consegue fazer, aí a infecção fúngica em nutrição parenteral. Tanto que é um dos principais pontuadores aí do Candida Score, entre outros scores aí de infecção fúngica. Então tá aí para vocês, cálculo de nutrição parenteral, não é difícil, revisem esse vídeo se tiverem dificuldade, porque não é difícil não, é só você pegar a manha que você vai ver que você não tem dificuldade nenhuma em fazer cálculo de nutrição parenteral. E aí, o que acharam do tema da NPT, do cálculo da NPT? Acharam difícil? Não, não é nada difícil, não tem nada do outro mundo, né? Então assim, é mega tranquilo, basta você saber aqueles valorzinhos. Se você se esquecer, entra no canal da Abimed e pronto, já foi. Joga lá no canal da Abimed, dá uma revisada antes para poder pegar aí os valores, etc. E vai praticando. Todo paciente você vai praticando, vai calculando, vai praticando, faz as manhas que eu passei aqui para vocês, que não tem erro não. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal. Quem não é inscrito ainda no canal, cria uma conta para se inscrever aí no canal, gente. Assiste o vídeo e não se inscreve, poxa, aí também não valoriza a gente, né? Então, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, importantíssimo. Gosta do conteúdo? Compartilha o conteúdo. O conteúdo vai se propagando assim, eu vou me estimulando assim a fazer mais conteúdo desse tipo. Quer mais Abimed Cálculo? Quer mais conteúdo desse tipo? Compartilha esse vídeo, bota pra gente poder se estimular a fazer mais disso aqui para você, tá bom? Isso é feito exclusivamente para vocês, tá bom? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo do canal. Fui!